E a gente deu um jeito de não adorar o dinheiro, não servir o dinheiro. E a gente deu um jeito de colocar o dinheiro no centro e no coração da nossa relação com Deus. E colocar Deus a serviço da nossa necessidade ou desejo de dinheiro. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está denunciando aqui nessa carta a Timóteo, no capítulo 6. No versículo 5 ele fala de algumas pessoas que consideram e que pensam que a piedade é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro. Piedade é essa relação com Deus, a relação correta com Deus. No caso, não é nem mesmo uma palavra cristã, necessariamente. Essa palavra é eusebeia. Essa palavra quer dizer a relação com os deuses. As obrigações religiosas. A pessoa piedosa é aquela que cumpre as suas obrigações religiosas. A pessoa piedosa, a pessoa que tem a vida piedosa, é aquela que anda corretamente diante do seu Deus, qualquer que seja ele. Então a vida piedosa, a vida de respeito, de reverência, de obediência, de submissão ao nosso Deus, o Deus que invocamos como Pai de Jesus Cristo, a nossa submissão a Ele, algumas pessoas disseram para nós que a nossa piedade seria fonte de lucro, isto é, nos traria dinheiro. E quando Paulo, apóstolo, está aqui em Timóteo 6, falando sobre a piedade como fonte de lucro, ele não está falando de um lucro simbólico, de um lucro subjetivo, de um lucro intangível, não, ele está falando de dinheiro mesmo. Está falando de grana, dinheiro, riqueza material. E algumas pessoas passaram a acreditar que a fidelidade a Deus, que a dedicação da vida a Deus, que a obediência a Deus faz a gente ficar rico, faz a gente ser próspero. E que Deus tem obrigações para com o nosso bolso. E que Deus tem que nos abençoar. E quanto mais fiéis nós somos a Deus, mais obrigado para conosco Ele está. E que quanto mais dedicados, mais piedosos nós somos a Deus, mais Ele nos abençoa e mais tem obrigação de nos abençoar. E você diz, mas de onde veio essa barbaridade? Veio da Bíblia. Esse é o problema. Veio de Deuteronômio, por exemplo, capítulo 28. Se você ler na sua Bíblia Deuteronômio capítulo 28, eu vou ler aqui para você. A Torá, a lei de Israel, está dizendo assim, olha, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, a Yahvé, esse que tirou vocês da terra do Egito, se vocês obedecerem a esse Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, Ele os colocará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão vocês, se vocês obedecerem a Deus. Deuteronômio 28, versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. O Senhor, versículo 7, concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, os ímpios, os pagãos, os que não servem o nosso Deus, os caras das outras empresas que estão querendo disputar o mercado com você, que não servem a Jesus. Seus inimigos, eles serão derrotados. Eles virão a você por um caminho e fugirão por 7. Deuteronômio 28, 7. Olha, Deuteronômio 28, 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá.
O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. E então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Deuteronômio 28, 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Alguém aqui pediu emprestado dinheiro para alguém? Está devendo? Tem uma promessa aqui de bênção, que você não pede, você empresta. Vou continuar lendo Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Aí, irmão, sua vocação é ser cabeça e não cauda. O Senhor, o seu Deus, se obedecerem aos mandamentos desse Deus, do seu Deus, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Deuteronômio 28. E textos como esses são lidos à exaustão, como por exemplo, você já deve ter sido instruída a trazer os dízimos à casa de Deus. Qual é a casa de Deus? A Ibabe, é claro, não vai ficar dando dízimo aí para o outro lugar. Então, trazer o dízimo à casa de Deus. A casa de Deus qual é? É o templo. Então, se você trouxer o seu dízimo no templo, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, e depois façam prova do Senhor. Se o Senhor não vai abrir as janelas dos céus e não vai derramar uma bênção sobre vocês, uma bênção de tamanha abundância, em que vocês serão fartos de tudo. Essa lógica de você obedece a Deus, você cumpre a sua obrigação para com Deus, você tem uma vida piedosa, você é dedicado a Deus, então você está colocado por cima, não por baixo, é cabeça e não é cauda. Os seus inimigos estão derrotados, a prosperidade está prometida para você, e se você não é próspero, não é rico, não está sendo abençoado, se os seus negócios estão indo mal, se está dando ruim na sua casa, é porque você não conhece os seus direitos que lhe foram outorgados pela palavra de Deus. Isso aí não sou eu que estou falando não, é essa maldição aí desses caras que dizem que a piedade é fonte de lucro. Esses malditos, é o diabo falando na boca deles. Então, se você não é próspero, você reivindique os direitos. É que nem aquele pregador que foi ensinar a congregação a orar e mandou abrir a parábola do filho pródigo. Um sermão sobre oração baseado na parábola do filho pródigo. Meu amigo estava lá presente e pensou: oração na parábola do filho pródigo deve ser: pai, pequei. Deve ser uma oração de confissão. Deve ser uma oração de reconciliação com Deus, de pedido de perdão pelo pecado. Mas não. O pastor estava ensinando a sua congregação a orar como aquele menino que chegou diante do pai e disse: pai, dá-me o que é meu. Isso aí, você diz assim: Ed, você está exagerando. Não, eu estou sendo brando.